Alô galerinha do mundo biologia, eu sou o professor Guerra e hoje a gente vai falar dos dois filos mais legais do universo sideral, o filo Molusca e o filo Artrópoda. Solta a vinheta! Essa foi uma das aulas que mais me doeu no coração para escrever, porque o filo Molusca e o filo Artrópoda são dois dos filos mais diversos, mais interessantes e mais cheios de coisas legais para falar na aula. Mas não vai cair tudo isso no Enem. Então o que a gente fez? A gente resumiu esses dois filos, pegou só o que é mais importante para você fazer a sua prova e não se preocupe se aquele detalhe ou aquela coisa que você já viu em algum lugar do seu passado não foi falado aqui, é porque não cai. Então nós vamos começar falando do filo Molusca, do grego corpo mole. Esse é o filo do caracol, do caramujo, do lula, da lula e de todos esses animais com corpo mole que podem ou não ter concha. Ao contrário dos anelídeos, o corpo dos moluscos não é segmentado, ou seja, ele não apresenta metameria. O sistema nervoso desses animais é ganglionar, ou seja, é formado por gânglios conectados pelos cordões nervosos. E em quase todos os moluscos, o sistema circulatório é fechado. Quando a gente diz que o sistema circulatório é fechado, a gente quer dizer que o sangue não sai dos vasos sanguíneos, fica sempre dentro dos vasos sanguíneos ou do coração. E o tubo digestório dos moluscos é completo, ou seja, possui boca e ânus. O corpo dos moluscos é tipicamente dividido em cabeça, pé e massa visceral. E uma característica que é exclusiva do filo Molusca não é a concha, porque existem outros animais que podem ter concha também. A característica exclusiva dos moluscos é um órgão chamado rádula. A rádula é essa língua que eles têm que é coberta de dentes, que serve justamente para raspar o alimento. E são três os principais grupos, ou classes, dentro do filo Molusca. A classe gastrópoda, representada pelos caramujos e pelos caracóis. A classe biválvia, representada pelas ostras, mexilhões e mariscos, que tem essas duas conchas, tem pé, massa visceral, mas não tem cabeça. E a classe cefalópoda, representada pelos polvos, lulas e náutilos. A classe cefalópoda só apresenta a cabeça e o pé, só que o pé dos cefalópodes é modificado em tentáculos. Mas qual a importância econômica dos moluscos? Os humanos pescam e criam moluscos para alimentação, por exemplo. Na maricultura, as pessoas criam ostras, criam lulas para depois comer. Além disso, a concha e a pérola dos moluscos são usadas na fabricação de joias. E qual a importância ecológica dos moluscos? Os moluscos são presas de muitos animais e alguns deles são predadores, principalmente os cefalópodes. Além disso, alguns parasitos que afetam seres humanos usam os moluscos para se reproduzir, como é o caso da esquistossomose, que a gente vê melhor ali na aula de parasitos. Por fim, é interessante você conhecer a história do caramujo gigante africano. Esse caramujo foi trazido para o Brasil numa tentativa de criar escargot, mas como o povo brasileiro não é chegado nesse tipo de alimentação, esse negócio não deu certo e os caramujos foram liberados na natureza. Como esse caramujo não tem nenhum predador aqui no Brasil, ele saiu se alastrando pela floresta atlântica, tomando espaço de outros animais, ameaçando a fauna local e, pior, carregando parasitas que saem espalhando doenças por aí. O segundo filo de hoje é simplesmente o maior filo em termos de biodiversidade que existe no planeta. O maior filo que você respeita é o filo Artrópoda. Os artrópodes são os insetos, os crustáceos, os aracnídeos e vários outros animais que você nem sabe que existem. E são características muito importantes desse filo as pernas articuladas, que dá o nome ao filo, e o corpo segmentado, apresentando metameria, como você pode ver aqui. E uma novidade na metameria que existe nos artrópodes, mas que você não vê nos anelídeos, é um processo chamado tagmatização. A tagmatização é quando alguns segmentos, alguns metâmeros se unem, formando um segmento maior e mais especializado.
Tipo como os robôs dos Power Rangers se juntam e formam um Megazord. O sistema circulatório dos artrópodes é aberto, ou seja, o sangue sai dos vasos sanguíneos e cai numa cavidade que banha todos os órgãos, chamada hemocele. Outra característica que determina muito da biologia dos artrópodes é o exoesqueleto deles. Esse esqueleto externo dos artrópodes, que age como se fosse uma armadura, é formado por um carboidrato chamado quitina. E os principais grupos desse filo tão diverso são os crustáceos, como o camarão e o siri, os insetos, os aracnídeos, que também incluem escorpiões e ácaros, e os miriápodes, que são esses carinhas com o corpo todo segmentado e milhares de pernas, como as centopeias e as lacraias. E a chave de toda essa diversidade, de todo esse sucesso evolutivo, é justamente a metameria e a tagmatização. Para os humanos, os artrópodes são extremamente importantes do ponto de vista da alimentação, por exemplo, com os crustáceos que as pessoas comem, ou até aracnídeos e insetos em alguns lugares da Ásia. E os artrópodes também são pragas rurais, como alguns gafanhotos, ou pragas urbanas, como as baratas e moscas. E também são muito significativos como vetores, transmissores de doenças, como o caso do Aedes aegypti, que transmite a dengue, ou Anopheles, que transmite a malária. E vários insetos são extremamente importantes porque eles polinizam as flores, principalmente abelhas, borboletas, algumas moscas e besouros. E tem artrópode envolvido até na vestimenta das pessoas. A seda, que foi tão importante na antiguidade, é retirada do casulo do bicho da seda, que é uma mariposa. Uma característica especial dos artrópodes, justamente por conta do exoesqueleto deles, é a ecdise. Os artrópodes têm um esqueleto rígido pelo lado de fora do corpo, como se fosse uma armadura. Isso acaba limitando o crescimento do animal. Imagine que você tivesse um sapato muito rígido quando você era criança e o seu pé começa a crescer lá dentro. Chega uma hora que o sapato não vai mais dar conta. E aí o que você faz? Troca de pé ou troca de sapato? A ecdise, ou muda, é justamente a troca do esqueleto para possibilitar o crescimento do artrópode. E esse esqueleto descartado, que você pode encontrar por aí na natureza, é chamado de exúvia. Por fim, o último tópico especial sobre os artrópodes é a metamorfose dos insetos. Os insetos podem ser classificados em relação à metamorfose em 3 tipos: ametábolos, hemimetábolos ou holometábolos. Os ametábolos, como as traças, eles já nascem com a cara do adulto, direto do ovo, são pequenos, mas têm a mesma cara do adulto e não passam por nenhuma metamorfose. Os hemimetábolos, como o gafanhoto e a barata, nascem muito parecido com os adultos. A forma jovem, chamada de ninfa, é quase igual a um adulto, com exceção de não ter asas nem maturidade sexual. E os holometábolos, como as moscas, as formigas, as borboletas e os besouros, fazem metamorfose completa. Do ovo nasce uma larva, ou lagarta no caso das borboletas, que vai se transformar posteriormente em uma pupa, ou crisálida, de onde vai surgir o adulto maturo, com asas e tudo. Então é isso aí, galerinha! Hoje a gente viu os 2 filos mais diversos dos animais, os moluscos e os artrópodes. Eu sou o Professor Guerra, tô com vocês rumo ao topo do Enem e até a próxima! E aí, galerinha, gostou do vídeo? Então se inscreve aí no canal, segue a gente nas redes sociais, que eu vou ficar aqui esperando o seu like.